Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. E hoje o assunto é o Megumi e o sentimento de fracasso que o personagem carrega. O Megumi, de longe, é um dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. E isso é por causa do seu feitiço herdado, o feitiço das 10 sombras. Esse é um feitiço muito roubado e quase ilimitado nas suas formas de uso. O cara pode entrar na própria sombra, guardar coisas na própria sombra, usar os poderes dos Shikigami sem nem precisar invocá-los. E o poder que, pra mim, é o mais roubado, a capacidade de combinar os poderes de diferentes Shikigamis. E aí é onde o poder do Megumi se tornou um poder descontrolado. Além de ser um poder que, se usado livremente, é quase impossível de vencer, imaginando que não seja invencível. Ou seja, essa é a primeira limitação que o personagem sofre na série, o seu poder é grande demais e, se não é controlado, como que vence o garoto? E pior, como o Sukuna toma controle sobre o corpo do Megumi, que possui muito mais criatividade e confiança, sem falar em energia amaldiçoada, se esse poder ficar livre para uso, acabou o mundo. Então, em Jujutsu Kaisen, o personagem sofre com 3 limitadores. O primeiro é, como já disse, o feitiço dele é muito desequilibrado. Em segundo lugar, o Megumi, capaz de usar perfeitamente o seu feitiço, mataria a trama da Maki. E, em terceiro lugar, o Megumi também foi sacrificado para tornar o Sukuna ainda mais foda dentro da história. E assim, não dá pra dizer que isso não é realista. Nem todo mundo vai chegar ao topo do mundo, por mais potencial que essa pessoa tenha. Dito isso, vou mostrar que o Megumi em Shibuya tinha tudo o que era necessário para dominar o seu feitiço e assim, se tornando o primeiro Zenin a conseguir esse feito. E para mostrar isso, tenho que mostrar primeiro como o feitiço pode ser dominado. Aprendemos que, para derrotar uma Horaga, é necessário obliterar o Shikigami. Porém, não existe uma necessidade de ser em um único movimento, pode ser vários. Vemos isso quando o Sukuna utiliza o seu domínio, se aproveitando do efeito de acerto garantido para triturar uma Horaga. E, antes que o Shikigami se recuperasse do dano, ele usa o feitiço de fogo para terminar de destruir uma Horaga. O domínio inato tem como única função garantir que o Shikigami não vai conseguir desviar e isso, o Megumi consegue fazer sem precisar de um domínio. Porém, o Megumi tem um domínio, incompleto, mas tem. E esse domínio incompleto já seria o suficiente. Com o domínio incompleto, replicar o que o Sukuna fez não seria difícil, ele só teria que combinar alguns Shikigamis usando o domínio para potencializar as combinações. Porém, mesmo sem o domínio e só usando as combinações, o Megumi já seria capaz de copiar o Sukuna e vencer Mahoraga. E aqui é bom explicar que o Megumi pode fazer 2 tipos de combinações. A primeira que a gente vê durante a luta contra o Todou, onde o Megumi combina os sapos com o Noe e cria uma versão de sapos com asas. Tenho uma dúvida sincera sobre essas combinações. E a minha dúvida é se o Megumi possui controle ou se é um sorteio. Porque se ele tem controle, combinar asas foi um desperdício. No lugar das asas, que tal combinar o poder elétrico? Pra mim, seria uma combinação bem mais forte. Sapos voadores não são lá grandes coisas. Inclusive, cada Shikigami possui uma habilidade única. Existe uma teoria que aponta os sapos como sendo capazes de engolir qualquer coisa, por causa do resgate da Nobara. Ou seja, a eletricidade seria ainda melhor, já que poderia prender o inimigo dentro do sapo e ficar atacando com raios. Enfim, tudo isso para questionar se o Megumi possui o controle na hora da combinação, o que imagino ser possível. E bem, depois da combinação, temos a totalidade. Esse é um método extremo, perceba que ao combinar os sapos e Noe, o Megumi não perdeu a capacidade de usar esses Shikigamis separados. Vemos ele usar a combinação contra o Todou lá no capítulo 17, inclusive, esse capítulo esconde uma coisa muito interessante sobre o Shikigami Agito. Mas antes, a primeira versão apresentada no capítulo 17 não é permanente, já que lá pelo capítulo 97, vamos ver o Noe e o sapo separados. Agora, a segunda forma chamada de totalidade, essa sim, é uma fusão permanente. Vemos a combinação que o Megumi faz entre os cães divinos, criando um lobo gigante. Uma parada meio lobisomem. A totalidade cria um novo Shikigami, muito mais forte, porém, não existe, ou pelo menos não foi apresentado uma forma de separação. Então partimos do ponto que a separação de uma totalidade é impossível. Inclusive, tem muita gente que acha que o Noe criado pelo Sukuna é uma totalidade misturando Noe e o que sobrou da grande serpente. O que é possível, já que a grande serpente estava morta há muito tempo. Também se acredita que os Shikigamis usados pelo Sukuna são do Megumi. Ou seja, o Noe gigante e monstrengo pode ser uma totalidade e não uma versão a qual só o Sukuna tem acesso. Porém, também pode ser uma combinação. No capítulo 17, quando o Megumi usa a combinação que ele chama de Plus Sapo, Poço Sem Fundo. Ele faz a invocação chamando por Quimera. Ou seja, esse Noe pode ser uma quimera e não uma totalidade.
Porém, no caso do Noé, a dúvida é válida. No entanto, não entendo a dúvida sobre o Agito. O Sukuna fala literalmente quimera. Besta quimera, a não ser que essa versão esteja errada. Partindo do ponto que a tradução está correta, não faz sentido chamar essa versão de totalidade. Ou seja, os Shikigamis usados não foram destruídos. O que, tecnicamente, permitiria ao Megumi usar todos os Shikigamis dominados pelo Sukuna. Mas bem, voltando ao ponto central do vídeo, o segundo método que o Megumi poderia usar para dominar o seu feitiço é o método da combinação. Esse método seria ainda mais poderoso se usado com o domínio, mas imagino que sem um domínio ainda seja funcional. Então, pensando só nos Shikigamis que ele tinha durante o arco de Shibuya. O cão divino totalidade, o coelho, o elefante, Noé e os sapos. Ele poderia combinar os sapos com o elefante, aumentando o poder dos sapos e os usando para prender uma Horaga. Então combina o coelho com o cão divino, não precisa ser nem algo muito roubado, basta criar 5 para triturar o Shikigami. E, antes que se recuperasse, combina Noé e o coelho para criar vários e atacar com eletricidade. Os métodos estavam lá, o Megumi simplesmente não os usou. E faz sentido ele não usar. Primeiro que o Megumi não possui uma criatividade muito insana, ele é bem contido nas ideias. Ao mesmo tempo que seria um problema, imagine o Megumi usando a combinação para criar vários Mahoraga. Isso iria quebrar o jogo. Ou seja, Shibuya teria um final completamente diferente. Então o Megumi foi sacrificado primeiro pela história, depois pelo Sukuna, para que o Rei das Maldições tivesse o que mostrar ao possuir o corpo, e por fim, o Megumi foi sacrificado pela Maki. Se em Shibuya o Megumi surge com um domínio completo sobre o feitiço, somado com a sua expansão de domínio incompleta, além de ser bem dizer invencível, a família Zenin jamais iria procurar problemas com a Maki e a Mai. Mas, vamos supor que o Satoru ainda fosse selado e o Naobito morresse. Ninguém na família Zenin iria ter a coragem de não aceitar ele como novo líder. E ninguém iria relar a mão nas amigas do novo líder. Assim, a Maki jamais iria liberar todo o seu poder e a família Zenin não iria ser destruída. É por isso que o Megumi foi completamente sacrificado, fazendo parecer que ele é um fracasso. Mas isso é para quem esqueceu dos primeiros capítulos. Desde o capítulo 1 que o Megumi vem fracassando, então, não temos nada novo aqui. Enfim, essa é a minha visão da situação do Megumi. O personagem foi muito sacrificado. E se pensar bem, nem o Sukuna pode usar o feitiço livremente, afinal, ele não combinou nada com o Mahoraga. Claro, talvez ele não quisesse estragar o que já estava bom, ou a mão invisível do roteiro fez o seu movimento. Enfim, é isso. Fico por aqui e até a próxima. E, para não esquecer, não se perca.